gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, eu sou tutora de História aqui do Feynman e hoje eu vou falar com vocês sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse assunto vai ser dividido em duas videoaulas. Nessa primeira eu vou falar sobre antecedentes históricos, contexto histórico da Segunda Guerra, e na segunda videoaula eu vou falar sobre a guerra em si e sobre o Holocausto, que é um tema muito importante de ser tratado. É isso, venham comigo e espero que vocês gostem. Bom, começando do começo com a Segunda Guerra Mundial. O que ela foi? Ela foi e ainda é considerada o pior e maior conflito da história da humanidade. Teve início em 1939 e terminou em 1945. Para falar dos antecedentes da Segunda Guerra, a gente tem que voltar lá na Primeira Guerra Mundial, no pós-Primeira Guerra Mundial, onde a gente tem uma Alemanha que perdeu a guerra e países vencedores querendo que aquilo não aconteça novamente e querendo responsabilizar os alemães totalmente pela catástrofe que foi. Bom, para isso, as nações vencedoras, elas se reuniram para fazer o Tratado de Versalhes, e nesse tratado, que foi uma tentativa de assegurar a paz, eles humilharam totalmente os alemães. Eles perderam vários territórios, o exército deles foi limitado e eles tiveram que pagar muito dinheiro para as nações vencedoras, o que deixou a Alemanha numa crise econômica péssima. Essas condições não deixaram o povo alemão muito satisfeito, né? Porque o país estava quebrado. E essa situação político-social, econômica, deu espaço para a emergência dos movimentos nazistas alemães, liderados por Adolf Hitler, muito conhecido por todo mundo. E, bom, se vocês querem uma explicação assim mais aprofundada em regime totalitário, em nazismo, aqui no canal já tem um vídeo aqui da Ana, tá muito bom, vão lá ver e depois voltem pra cá. Mas eu vou falar agora umas características assim do movimento, que era o nacionalismo extremo, antissemitismo, racismo. Eles defendiam a militarização da Alemanha, defendiam que o sucesso alemão devia ser baseado na exploração dos povos que eles consideravam inferiores. Eles queriam expandir o território da Alemanha também para garantir o espaço vital dos arianos. Os arianos, eles seriam germanos brancos. De 1919 a 1933, o movimento nazista ele ganha muita força na Alemanha, sobre o comando ali do Hitler, e em 1933 eles finalmente entram no poder. Eles começam a estabelecer o regime totalitário e a fortalecer o exército alemão, porque, né, depois do Tratado de Versalhes, ele tinha sido limitado a 10 mil homens, então eles só começaram a desrespeitar o tratado e aumentar o exército deles. Quando esse exército estava forte bastante, os alemães, os nazistas no caso, começaram a expandir o território da Alemanha. Bom, agora eu vou fazer uma pausa e vou voltar um pouco para falar sobre uma coisa que é anterior à coisa que eu vou falar depois. Ficou meio confuso, mas enfim, vocês vão entender. A Segunda Guerra Mundial ela foi travada entre os aliados e o eixo. Os principais países aliados eram Reino Unido, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. E os principais países do eixo eram Alemanha, Itália e Japão. Aí vocês se perguntam, por que a Itália e o Japão se juntaram com a Alemanha nazista? Bom, a Itália, primeiramente, não saiu ali do pós-guerra da Primeira Guerra Mundial, ali do Tratado de Versalhes, muito satisfeita.
porque eles queriam reivindicar uns territórios e não conseguiram, então, assim, saíram meio ressentidos, não tanto quanto os alemães, mas saíram ressentidos também. E porque ali na Itália, nesse mesmo período de tempo, tava tendo quem estava no poder, assim, os partidos que estavam em crescimento, eram os partidos fascistas, liderados pelo Mussolini. E ele é um regime totalitário também. E os regimes totalitários, eles tendem a buscar a expansão territorial. Então, isso era uma coisa que eles tinham em comum com os nazistas alemães. O Japão, no momento, só tinha inimigos em comum com a Alemanha. E, bom, o eixo foi consolidado por meio de 2 tratados. O primeiro foi o tratado esse nome é muito difícil. Anti-Comintern, que era um tratado entre a Alemanha, a princípio, né? Era um tratado entre a Alemanha e o Japão contra os comunistas da União Soviética. Ele foi feito em 1936 e em 1937 a Itália entrou dentro desse tratado também. Em 1941 foi feito outro tratado, o Tratado Tripartite, certo? Que foi entre o Japão, a Itália e a Alemanha, que meio que formalizou o eixo. Eles se formalizaram como uma aliança de defesa mútua, ou seja, se o território da Itália fosse atacado, a Alemanha ia ajudar a defender, e assim vai. Os alemães anexam o território da Áustria e começam a ameaçar invadir a faixa territorial dos Sudetos, que era da Tchecoslováquia. Nesses Sudetos, o que tinha de importante? Tinha muitos descendentes de alemães nesses Sudetos, que tinham até feito um partido que era chamado Partido Alemão dos Sudetos, e eles até exigiam, assim, separação ali da Tchecoslováquia e se anexar e voltar, se anexar à Alemanha e tudo mais. E aí os alemães queriam invadir ali. Essas ameaças, assim, alarmam a França e a Inglaterra. Então, essas nações organizam a Conferência de Munique, que é realizada com os representantes da Itália, Mussolini, da Alemanha, o Hitler, da Inglaterra, o primeiro-ministro ali, que eu não sei o nome agora, e da França. Bom, a França e a Inglaterra, elas estão com muito medo que a Alemanha faça uma segunda guerra, então elas pegam e falam, ok, pode invadir o território ali dos Sudetos, mas vai ser o último território que você vai invadir, ouviu, Hitler? E ele fala, ouvi, vai ser o último, eu nem queria mais do que isso. Só que é óbvio que ele queria mais do que isso, né? Então, naquele mesmo ano, ele conquista o resto da Tchecoslováquia, invade o resto da Tchecoslováquia, e começa a ameaçar invadir a Polônia. Porque a Polônia tinha um porto muito importante que o Hitler queria ter acesso ali. E a França e a Itália ficam, você não vai fazer isso, né? Você não vai fazer isso. Porque tava, assim, muita tensão já, né, gente? Ali pro começo de uma segunda guerra. Muita tensão, muita tensão, muita tensão. Aí Hitler pega e fala, nunca fiz porque era realmente o que eu queria, aquela conferência, assinei aquela conferência de Munique. Ele pega e acaba com a conferência de Munique e invade o território da Polônia. E com isso, a gente chama esse evento da invasão da Polônia pelos nazistas, a gente chama de estopim da Segunda Guerra Mundial, que foi realmente como explodir a bolha, assim, de tensões. Tava enchendo. A invasão da Polônia foi só uma agulhinha que fez assim, ó. Segunda Guerra Mundial, os países declaram guerra entre si, e é isso que acontece. Bom, gente, pra finalizar a aula com uma coisa muito importante, eu vou falar sobre o Tratado de Ribbentrop-Molotov, que pode ser chamado também de Tratado Germano-Soviético.
que foi assinado pouquinho antes da declaração de guerra entre a União Soviética e a Alemanha nazista, que era um tratado de não agressão, basicamente, que dizia que se a França e a Inglaterra entrassem em guerra contra a Alemanha, a União Soviética não ia se juntar, ia ficar neutra, e que a Alemanha também não atacaria o território soviético. Mas, como Hitler em 1941, ele desrespeita o tratado e ataca invade o território da União Soviética, e aí a União Soviética se junta aos aliados contra os nazistas. Quer dizer, contra o eixo, no caso. Então, gurizada, foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem, mandem aí nos comentários. Fiquem ligados para a próxima aula, vai ser postada aqui também no canal. E é isso, se cuidem, tchau, tchau!